Olá outra vez, se ainda não viram nenhum vídeo deste canal, eu convido-vos a verem mais vídeos, muitos deles são sobre dicas de viagem para o Japão. Eu procuro ajudar as pessoas a entender o Japão, a sociedade japonesa, a relação histórica entre Portugal e o Japão, etc. E neste vídeo em particular eu vou falar sobretudo do assunto das bebidas alcoólicas, sobretudo em relação ao que é legal ou não é legal fazer no Japão, ou como fazer da melhor maneira para vocês terem uma boa experiência, para vocês passearem, divertirem-se, saírem à noite, etc. Mas também cumprirem aquilo que são as normas não legais, ou não necessariamente com enquadramento legal, e, por maioria de razão, aquilo que a lei acaba por punir. E, portanto, têm que estar avisados que o país Japão tem algumas particularidades muito diferentes em relação aos hábitos dos portugueses, espanhóis, latinos em geral, no que toca ao consumo de bebidas alcoólicas. Então vamos pelo básico. E isto é o tipo de coisa que vocês se calhar até já se cruzaram na internet com esta informação. No Japão a idade legal para tomar bebidas alcoólicas é 20 anos. Isso significa que as pessoas só podem comprar álcool quando têm 20 anos de idade ou consumir álcool quando têm 20 anos de idade. Esta lei é uma lei que também se aplica a todos os estrangeiros que estejam no Japão. Ou seja, a lei aplica-se a todas as pessoas que estejam no território japonês, sejam japoneses ou não. Só podem comprar álcool e só podem beber álcool depois de terem 20 anos de idade. Talvez vocês já se tenham cruzado com esta parte, com este nível da informação. Agora eu vou-vos dar um pouco mais de informação, explicar contextos históricos e culturais, explicar como é que as coisas realmente se processam. E já temos aqui o convidado do vídeo, que não é um convidado especial daqueles que eu entrevisto, é simplesmente uma coisa muito metediça, que se costuma meter aqui a fazer barulho, que não bebe álcool, mas que se mete em todos os vídeos. Portanto, se ouvirem barulhos, tenham lá paciência, porque isto é como as crianças, a gente não pode controlar 100% do que eles fazem, tem que go with the flow. A história do enquadramento legal do consumo de álcool no Japão. Isto vem tudo da lei de 1922, que no período Taisho foi promulgada uma lei que só permitia aos japoneses consumirem álcool a partir dos 20 anos, porque era considerado, sobretudo os jovens rapazes, antes dessa idade, eram elegíveis para ir para o exército. E então, para não limitar as capacidades físicas e mentais dos jovens japoneses, que se começassem a consumir álcool e a alcoolizarem-se regularmente, não estariam aptos para defender o imperador e o exército. Por causa disso, foi promulgada uma lei que defende que não se podia servir álcool a quem tivesse menos de 20 anos. Então, segundo essa lei, eram penalizados os pais dos jovens e também os vendedores de álcool a essas pessoas. Portanto, fosse no mercado, fosse num estabelecimento de consumo direto, quem vendesse álcool a menores de 20 anos tinha uma gravíssima penalização e era legalmente condenado. Vários níveis diferentes de condenação, conforme o grau da gravidade do delito. Mas essa lei foi criada essencialmente nesse contexto. Depois foram feitas alterações à lei e adições e transformações, etc. Neste momento, essa lei ainda está em vigor, a de 1922, mas com várias adendas. Em 2014 houve assim o grande update dessa lei. Os pais passaram a ser mais lesados do que os vendedores, aquelas pessoas que realmente vendem álcool aos menores de 20 anos. E foi criada ou foi reforçada uma cláusula segundo a qual os jovens podem ser detidos pelas autoridades, mesmo que não seja prestada uma queixa formal, e podem ser mantidos em detenção e sofrer castigos, está lá escrito, físicos e outros, sem acusação. Portanto, basicamente, se as autoridades, e depois isso dá imensa margem de manobra às autoridades, às chamadas Neighborhood Watch, ou polícias de bairro, ou as milícias de bairro, ou etc. Isso dá muita margem de manobra. Basicamente é assim, se vocês estiverem num sítio, por exemplo, a sair à noite num bairro onde haja muitos bares, e vocês quiserem puxar um bocado a corda e fazer algo que não devem fazer, que é comprar álcool quando têm menos de 20 anos, se vocês provocarem desacatos, eles vão pegar por aí e a polícia vai-vos prender
e como está descrito na lei com a Adenda 2014, não é preciso haver uma acusação e não é preciso haver... a polícia pode realmente deter e castigar sem acusação formal, simplesmente porque acha que vocês estão a fazer uma coisa que não devem e ainda por cima provaram, porque pediram-vos a identidade ou o passaporte, provaram que vocês têm menos de 20 anos. Não é que ninguém tenha que apresentar queixa para que isto aconteça. Quando não provocam desacatos, quando eles não se incomodam, se calhar podem deixar de pensar, mas não contem com isto, porque o enquadramento legal existe e vocês podem sofrer as consequências. Depois há uma adenda ainda depois da lei de 2014, da adenda de 2014, há uma outra adenda em 2018 e é essa que me levou a este vídeo, porque muita gente está a passar informação na internet, internautas, youtubers, pessoas que têm blogs, pessoas que fazem viagens, pessoas que deviam ter mais responsabilidade do que dizem porque sabem japonês e leem em japonês como é que estas coisas estão a ser feitas, mas dão informações erradas. Então eu quero corrigir aqui isto. É sobre a Adenda 2018, toda a gente está a falar, porque estamos agora na estação de viajar ao Japão e as pessoas pensam que esta adenda já está em vigor e não está. De facto, houve uma adenda em 2018, a adenda à mesma lei que começou em 1922, que mudou a idade de 20 anos para 18 anos. Tudo o que tem a ver com a compra e consumo de álcool. Mas esta lei só vai entrar em vigor, eu estou a ler aqui mesmo os apontamentos, em abril de 2022. Em 2022, abril, só aí é que vai entrar em vigor esta adenda de 2018 à lei do consumo do álcool. Portanto, até abril de 2022 é ilegal a menores de 20 anos comprar ou consumir bebidas alcoólicas no Japão, sejam eles de que país for. Mesmo que no seu país de origem seja legal consumir álcool aos 18 anos ou até aos 16, ou o que for, no Japão a lei que se aplica é a lei do Japão até abril de 2022, quando vai passar a ser legal comprar e consumir álcool a partir dos 18 anos, com algumas limitações. Portanto, se estiverem numa loja, supermercado, se estiverem num bar e até se estiverem numa máquina de bebidas, de venda de bebidas automática, aquelas máquinas em que nós pomos moedinhas e sai a bebida, algumas dessas máquinas, o mais vulgar é terem bebidas energéticas, sumos, refrescos, chás, etc. Mas algumas dessas máquinas também têm bebidas alcoólicas. Mesmo nessas circunstâncias, aplica-se a lei. Ou seja, mesmo não havendo, aparentemente, ninguém a vigiar. Isto porque eu procuro sempre dar a informação mesmo e vocês fazem com ela o que vocês quiserem, com a responsabilidade de saberem quais são as potenciais consequências. Portanto, um pouco tal como o fumar, também há muitas restrições sobre fumar, este vídeo não vai tocar nisso, mas é importante vocês saberem as leis do país que estão a visitar. O karaoke, por exemplo, o entretenimento do karaoke também está muito associado ao consumo de álcool, ou de outros tipos de bebidas também. No karaoke também se aplica uma idade mínima, por exemplo, o fumar aplica-se, o karaoke também. Por exemplo, no karaoke, as idades mínimas para entrarem no karaoke e usufruírem dele têm a ver um bocado com os níveis de escolaridade. Do ponto de vista geral, a todo o país, só podem estar nos estabelecimentos de karaoke adolescentes até 16 anos, só podem ficar até às 6 da tarde. Adolescentes dos 16 aos 18 anos podem ficar até às 10 da noite. Ou 11 da noite se estiverem acompanhados de um adulto. E isto são os limites da lei nacional. Depois existem pequenas regulações dentro das prefeituras, porque as prefeituras têm alguma autonomia legislativa e alguma autonomia também da aplicação da lei. Portanto, isto é aquilo que vocês precisam de saber para tomarem decisões conscientes e responsáveis. Ou se vocês estão a acompanhar grupos mais jovens, em idades de secundária, idades universitárias, viagens de turma, viagens de grupos, ou se são agências de viagens e aceitam nas vossas agências menores de 20 anos, têm que ter em conta que não se aplica a lei do país de origem, aplica-se a lei lá e a lei lá é assim. Agora, na prática, um bocado de feedback do que me deram os próprios japoneses que residem no Japão, de como é que isto funciona.
Tem-se verificado, isso é uma coisa que até preocupa bastante os japoneses, tem-se verificado ao longo dos últimos anos um aumento muito visível do consumo de bebidas alcoólicas pelos mais novos, que tem a ver, que é um grande fenómeno social, complexo, tem a ver também com o aumento da prevalência de doenças de saúde mental, comportamentos disruptivos ou às vezes até comportamentos self-harm, portanto, comportamentos nocivos para com o próprio, de não só o consumo de bebidas alcoólicas, mas uma série de outros comportamentos de risco associados às dificuldades de entrada na vida adulta, adultícia, dos jovens japoneses e também a nível mundial isto verifica-se. Não é um aumento dos distúrbios de personalidade, um aumento das tendências violentas, um aumento da violência no namoro, um aumento da ansiedade, depressão, etc. Consumo de substâncias tóxicas, etc. Infelizmente. No Japão, isso também se verificou no consumo de bebidas alcoólicas ou na apetência para o consumo de bebidas alcoólicas, inclusive dos menores de 20 anos, mesmo eles sabendo que é ilegal. Porquê? Porque é muito fácil violar a lei. É esses dois pesos e duas medidas que existem ali no Japão. Então é assim, se vocês andarem pelo território, vocês vão ver que, lá está, as máquinas de bebidas automáticas, algumas delas com álcool, existem. E estão disponíveis. E não está propriamente ninguém ali a vigiar, ou não tem uma corrente, não tem um cadeado, não tem nada. E mesmo que vocês vão a uma loja de conveniência, que existem em todo lado, 7-Eleven, Lawson, milhentas, mesmo que vocês vão a uma loja de conveniência, quando vão comprar bebidas alcoólicas, a única coisa que a pessoa que está na caixa da loja de conveniência faz é apontar-vos a caixa, propriamente dita, um ecrã na caixa, e diz lá em japonês, às vezes também diz em inglês, que tem que declarar que são menores de 20 anos de idade e vocês, o consumidor, carregam no botão sim, a declarar que são maiores de 20 anos de idade. Então é só isso. Se vocês quiserem mentir, vocês mentem. A responsabilidade é toda vossa. Portanto, não é que a lei seja reforçada de uma maneira muito autoritária e há muita flexibilidade para quem tem más intenções de realmente a violar, a ultrapassar, etc. Então, o que tem-se verificado é muitos estrangeiros residentes, mas também muitos jovens japoneses, nascidos e criados no Japão, que contornam essa lei, vão, por exemplo, a lojas de conveniência de sítios onde eles não são naturais e as pessoas não os conhecem, não lhes pedem identificação, etc. E isso verifica-se cada vez mais, infelizmente. Outra coisa que se verifica é quando fazem viagens, em grupo, na escola, na família, com os amigos, etc. Quando vocês e quando vocês, que são turistas estrangeiros, estão a viajar no Japão, quando vocês estão em viagem dentro de hotéis, dentro de instalações de cadeias de hotéis, existem muitas vezes dentro dos hotéis máquinas de venda automáticas de bebidas, vending machines. E estas máquinas estão localizadas não no átrio do hotel, onde há gente na recepção e é muito visível que há câmaras de segurança e às vezes até há um segurança à entrada. Não é aí que elas se localizam, elas localizam-se nos próprios corredores da distribuição dos quartos, dos hóspedes. Então é extremamente fácil vocês saírem do vosso quarto de hotel, irem ao fundo do corredor e comprarem uma bebida numa máquina de venda automática de bebidas. E sentem-se pouco vigiados ou pouco controlados. E há muitas pessoas que façam esta possibilidade, um bocado como aquele ditado português da ocasião faz o ladrão, façam esta possibilidade, sentem-se convidadas a violar a lei e a fazerem isso. Não façam. Contudo, estes contextos existem e é nestes contextos, nestas franjas, nestas margens de manobra que cada vez mais se verifica o consumo de bebidas alcoólicas por quem não tem, não o deveria fazer e não tem, segundo a lei, autorização de o fazer. Mas em relação aos hotéis, queria-vos dar aqui um aviso também de uma circunstância que eu conheci. Não foi nenhum viajante que foi comigo, porque eu reforço muito a informação com as pessoas que eu oriento como consultora, como podem ver. Mas isto foi com outras pessoas e até foi pessoas que foram com uma agência de viagens. Portanto, eram menores de 20 anos de idade, aliás, tinham mais de 18, mas tinham menos de 20. Portanto, estavam perfeitamente convencidos e eu conheço o contexto e foi-lhes dada essa informação errada. Vocês tenham muito cuidado, arranjem um consultor ou eu ou outro qualquer, mas arranjem um consultor que vos saiba dar informação sobre o destino final mesmo. Não é só outro viajante que agora vos está a levar lá a fazer a mesma viagem que fez.
é mesmo alguém que perceba do país, ou um guia oficial, ou outra coisa assim, por favor. Porque estas pessoas estavam acompanhadas, devia ser devidamente acompanhadas, mas não era, porque achavam que por terem 18 anos, mais de 18 anos e poderem beber em Portugal, também podiam beber no Japão. Então foram comprar a uma loja de conveniência perto do hotel, cervejas, e beberam cervejas no quarto do hotel. Não provocaram desacatos, beberam simplesmente dentro do quarto do hotel, divertiram-se, dançaram, etc. Não fizeram barulho, não incomodaram ninguém. Mas eram menores de idade. As latas da cerveja ficaram no caixote do lixo do quarto do hotel. E no dia a seguir veio a senhora da limpeza, limpou o quarto do hotel e declarou que tinha visto consumo de álcool naquele quarto, que estava com um grupo de jovens e que tinham os passaportes na entrada e que eram menores de 20 anos de idade. E estas pessoas não foram presas, não foram detidas, no entanto elas tiveram que pagar uma multa ao hotel, porque o hotel teve que pagar uma multa à polícia. Porque o hotel é considerado responsável pela quebra, eles dizem quebra de tradução à letra, mas é pela violação da lei que acontece dentro das instalações do seu hotel. Portanto, uma vez tendo a empregada de limpeza entregue o saco de lixo cheio de latas de cerveja daquele quarto em particular e dito isto é deste quarto em particular, e tendo eles o passaporte e a idade das pessoas, eles tiveram obrigatoriamente que prestar esclarecimentos à polícia, tiveram que pagar uma soma avultada e as pessoas tiveram que pagar uma soma por causa disso. E dos piores, o melhor cenário é não foram detidas. Menos mal, mas podiam ser. Portanto, se vocês deixarem álcool dentro do vosso quarto de hotel e forem menores de 20 anos, isto pode acontecer. Não é para assustar ninguém, mas pensem melhor. A questão social é muito relevante. De facto, as autoridades japonesas estão muito preocupadas com o aumento do consumo de bebidas alcoólicas e agora eu vou cruzar da parte dos jovens japoneses, eu vou agora cruzar estes dois eventos de uma maneira que se calhar vai-vos parecer um bocado estranha fazer esta relação, mas isto é real na sociedade japonesa. Existe a preocupação da parte dos líderes da opinião, dos políticos, das autoridades, da opinião pública, de maneira geral. No Japão existe a preocupação de que os comportamentos dos jovens adultos estrangeiros que estão a visitar o território japonês influenciem os comportamentos dos jovens adultos japoneses. E existe até um certo aproveitamento político disto e dizem que é por causa de coisas como o Me Too que as mulheres japonesas agora já não são submissas e querem imensas coisas que na verdade vão destruir a sociedade japonesa porque vão destruir a imagem da família tradicional japonesa. Estão a ver onde é que isto vai chegar? Então, muitas vezes há aquele discurso de porque os jovens adultos estrangeiros consomem álcool de uma maneira tão irresponsável e são tão jovens, os japoneses querem imitá-los porque é cool, porque é fixe, porque é ser global, porque é pertencer à geração não sei quê, millennial, qualquer coisa assim. E são estas pessoas que estão a manchar a nossa juventude e a fazer a nossa juventude perder-se moralmente porque eles querem imitá-los. Então, quando vocês são um jovem adulto no Japão, vocês são percepcionados pelos japoneses como alguém que tem o potencial de influenciar, de liderar, de set the trend para os próprios japoneses, como se eles nunca tivessem cabeça para pensar para eles próprios, que têm, mas pronto, tenham cuidado com isto, porque aquilo que vocês fazem é visto dessa maneira. Então, eu acho que foi essencialmente por causa disto que, se calhar, a empregada de limpeza era uma daquelas senhoras que segue os partidos de extrema-direita e etc. E achou que isto era um point que devia ser feito. E acho que foi por isso que eles levaram isto às últimas consequências de declarar à polícia, pagar a multa, fazer as pessoas pagarem a multa, que é do género. Vocês não podem andar por aqui a ser jovens de 19 anos, a achar que podem beber álcool a noite toda, isto não está bem, nós não concordamos que vocês façam isto, não voltem a fazer isso, porque os japoneses que vos veem pensam que está bem e querem fazer o mesmo. Então é nesse sentido que vocês têm que ter cuidado, porque vocês estão a ter um impacto na comunidade que visitam. Eu falo muito isto, o impacto que nós temos ao fazer viagens, ao ser viajantes e nas comunidades que nós visitamos. Tenham sempre em conta que há este aspecto da interpretação social e cultural. E, portanto, se vocês quiserem tomar bebidas alcoólicas e tiverem menos de 20 anos no Japão, existe maneira de o fazerem legalmente, fazendo-se acompanhar de adultos maiores de 20 anos e fazendo os adultos maiores de 20 anos que vos acompanham
comprar as bebidas alcoólicas, estarem convosco 100% do tempo em que estão a consumir e apresentarem-se como legalmente responsáveis pelos vossos atos. Nesse caso, ao abrigo da lei, desde 1922 até à adenda de 2014, nesse caso é a pessoa adulta maior de 20 anos que é responsável por vocês estarem a consumir álcool, está dentro da lei. Se a lei, se os polícias, se os donos dos bares, se os donos dos hotéis, não sei o quê, decidirem responsabilizar alguém, vai ser essa pessoa com mais de 20 anos e 99% dos casos não vão responsabilizá-la, não vão puni-la, não vão prendê-la, nada, não vão pagar multa, nada, porque a lei assim o permite. Na verdade, atira toda a responsabilidade para o adulto maior de 20 anos que tem que saber se está presente, se pode confiar nessa pessoa que está a consumir álcool, etc. É um bocado como a sociedade japonesa em geral funciona, pôr a responsabilidade no grupo e no senpai pelo comportamento do kohai. É um bocado assim que funciona a sociedade japonesa e também nestas circunstâncias do consumo do álcool é assim que funciona. Vão sentir-se assim um bocado infantilizados porque pensam, não, eu tenho mais de 18 anos, eu já consumo álcool em Portugal e saio à noite e sou responsável e nunca me mudei, nem tive um acidente, nem fiz coisas parvas. Mas ali temos que dar 2 passos para trás e lidar com o que ali se pode fazer ou não se pode fazer. Pronto, em relação a substâncias perigosas, não vou falar mais neste vídeo porque acho que vou ter que fazer outro, isto já está a 20 minutos. A questão do fumo, do tabaco, a questão do consumo de outro tipo de substâncias, são tudo coisas muito complexas e muito sérias. Se vocês forem visitar o Japão, concentrem-se a desfrutar do país, a desfrutar das coisas maravilhosas que há para fazer sem essas substâncias. Clean fun. Clean fun, it's the best kind of fun. E eu espero que corra tudo bem. Se ainda quiserem explorar Tóquio e arredores comigo, ainda podem. Acho eu, quando este vídeo for para o ar, durante poucos dias mais, ainda podem contactar-me. Eu vou estar lá, eu vou estar a fazer um programa cultural de turismo imersivo, criado por mim, orientado por mim. Vou ter visitantes de Portugal e vamos estar de 1 a 8 de outubro em Tóquio e arredores. Portanto, se quiserem saber mais, contactem-me, umlongverãojapão@gmail.com e subscrevam este canal se quiserem saber mais e deixem comentários se vocês quiserem saber mais informação. Um grande beijinho para todos, divirtam-se e tenham um bom verão, seja ele onde for, em Portugal, no Japão, onde for. Um grande beijinho.